Olá, irmãos e irmãs, paz e bem, salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei. Sou Emerson, vou, tá, vou ser o professor, vou estar ministrando o curso de consagração para vocês. Antes de mais nada, todo o curso de consagração nós iniciaremos com oração e finalizaremos com oração. Essas orações, seja de São José as demais, vão estar no material seus. De início, nós vamos fazer o Vinde, o Credo, o Pai Nosso, e vamos rezar a oração que o Papa Francisco escreveu para São José, e a oração de São Tomás de Aquino, que é a oração para estudar, trabalhar e ensinar. Então, nós vamos iniciar, a partir daí nós vamos falar os tópicos aqui de algumas coisas pertinentes. Essa aula aqui é a aula de introdução do curso, e demais informações vão estar nas demais aulas ou nos grupos de WhatsApp, juntamente com o material em PDF que eu vou estar enviando a vocês, ok? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgados e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Oração de São José. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem, ó bem-aventurado José. Mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Amém. Oração de São Tomás de Aquino, para trabalhar, estudar e ensinar. Criador inefável, que em meio a tesouros de vossa sabedoria elegeste 3 hierarquias, de onde a dispuseste em uma ordem admirável acima dos céus, que dispuseste com tanta beleza as partes do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio superiminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza, afastar-me para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquentes a língua das criancinhas, modelai minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigir o seu curso, aperfeiçoar o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos lá. Esse curso, primeira coisa que eu tenho a dizer é que o curso de consagração a São José é para conhecermos cada vez mais o nosso glorioso patriarca São José e, nesse sentido, nós aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. Então, o ato de consagração, ele não é um ato de consagração a São José no sentido que São José seja maior do que Jesus, de forma alguma. Pelo contrário, São José, da mesma maneira que guiou Jesus, esteve com Jesus, esse ato de consagração é para que ele possa nos guiar, nos enviar diante de Jesus para que estivermos na presença do Senhor, da mesma forma que Nossa Senhora faz. E nesse sentido, no ano de 2020, o Papa Francisco ele proclamou o ano de São José, da mesma maneira que nós tivemos o ano da misericórdia, o ano de família e tal. Esse ano ele durou até o final de dezembro de 2020 até dezembro de 2021. O Papa Francisco ele escreveu a encíclica papal Patris Corde, né? Coração, significa coração de pai, do latim. E essa oração que nós fizemos de São José no início aqui é uma oração que foi ele que escreveu. Nesse sentido, o estudo do ato de consagração, nós entendemos o ato de consagração, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: nós devemos ter um comprometimento muito grande com relação ao estudo do ato de consagração.
Não estou falando isso porque por um motivo ou outro, no sentido que é porque eu acho o que eu quero. É porque que tem que ser feito. Vocês vão entender no decorrer do curso que o ato de consagração é algo de entrega total, realmente. Vamos colocar assim de uma forma mais clara. Geralmente nas missas, alguns dias que é comemorado Nossa Senhora, ou algum dia importante ali, ou às vezes o padre tem uma devoção a Nossa Senhora, à comunidade, ao final é cantada aquela música, oh, minha Senhora, também o ato de consagração. Então nós fazemos a consagração a Nossa Senhora, correto? Beleza. Só que por que nós vamos lá e fazemos um ato de consagração que nós assinamos um pergaminho, assinamos um termo, e a partir dali nós nos comprometemos a sermos como Nossa Senhora e tal e tal. Justamente porque, numa situação normal, aquele ato de consagração que nós fazemos, que a gente canta às vezes o Nossa Senhora ali na missa, ele é importante. É uma reverência que nós temos cotidianamente a Nossa Senhora, que faz parte, inclusive, da parte de consagração. Mas, muitas vezes, ele não há um ato total. Por que eu falo que não é um ato total? E não estou entrando no mérito de fé de ninguém. Ele não é um ato total porque nós, muitas vezes, fazemos ato de consagração, mas nem conhecemos. Nem conhecemos sobre Nossa Senhora realmente. Sabemos o que está na missa ali, está na igreja e tal. Só que nós não conhecemos realmente a Nossa Senhora da mesma forma que esse ato de consagração a São José é para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente, realmente, dentro do que a Bíblia fala, dentro do que a igreja fala, dentro do que os santos falam, desde o início da história, depois de Jesus, o que tem sobre São José. E a partir daí nós começarmos a viver suas virtudes, da mesma forma que a Nossa Senhora. E esse ato de consagração que nós assinamos o pergaminho é justamente porque nós estamos nos comprometendo totalmente a sermos dessa forma. Perante a comunidade, perante a igreja, perante a Deus. Então, não é só um cantar ou dizer que eu estou consagrando. Por mecanismo, ou porque eu acho bonito. Eu sou devoto da Senhora, eu só cantei ali, beleza. Você tem sua fé, você acredita, é lindo isso. Mas, às vezes, quando nós fazemos o ato de consagração, isso tem um teor formal muito maior, no sentido que é um compromisso grandioso que nós estamos fazendo. E é igual eu falei, eu não estou entrando no mérito de fé de ninguém. Até pelo contrário, nos últimos tempos Deus tem me dado uma maturidade, um discernimento para entender que muitas vezes nós julgamos a fé da pessoa, e muitas vezes quando nós falamos a pessoa de pouca fé, talvez ela não quer dizer que ela não tenha fé. Ela só tem a fé pouca ou esfriada, né? Que ela deu uma mornada ali. Só que, infelizmente, quem é morno vai ser vomitado, igual fala a palavra. Então, só que, em contrapartida, nós temos pessoas na igreja que talvez não tenham a sabedoria, um conhecimento, não conheça nada de Nossa Senhora e São José, mas que os ame de uma forma tão grande para chegar a Jesus, que é lindo a fé dessas pessoas. Né? Dentro da nossa comunidade, a gente vê muitas pessoas assim, que são exemplos para nós. E, então, o ato de consagração tem que haver esse comprometimento, esse amor realmente. Não somente para ver os vídeos, não somente para ler o conteúdo, mas também para pesquisar, para estudar e principalmente muita oração, para rezar. Por que o nosso curso nós começamos rezando e finalizamos rezando? Justamente para já nós começarmos a ter uma mudança nesse sentido da nossa mente para orarmos mais. Da mesma maneira, em cada material em PDF que eu vou estar mandando, esse material vai ter lá, para cada semana, ele vai ter alguns afazeres. O que é esses afazeres? São compromissos que nós vamos fazer durante a cada aula, de virtudes que nós vamos ter de São José ali, como exemplo, e tentarmos fazer na semana. Um exemplo, a primeira, tentar não falar da vida de ninguém. Tentar não fofocar da vida de ninguém. Tentar não conversar da vida de ninguém. Então, é uma das coisas que nós vamos estar colocando. Então, percebam que é algo de compromisso realmente, de comprometimento. E eu estou falando isso porque eu me comprometi, não só pelo temperamento que eu tenho, né, que é uma mistura de colérico com sanguíneo, ao mesmo tempo que é aquela pessoa que bate, mas também a pessoa que quer liderar, que quer ir atrás, mas também a pessoa que se doa realmente. Isso é meu perfil. Eu sou assim, não é para demonstrar, não é para aparecer para ninguém. Eu sou dessa forma. Então, quando eu decidi fazer esse curso, eu fiz o compromisso realmente de me doar isso. E só para vocês entenderem, o curso nosso, nós baseamos em alguns livros que eu vou estar mostrando aqui. O primeiro livro se chama Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Né? Palavra de Deus, que inclusive nós vamos ler
um versículo do Evangelho daqui um pouquinho. Segundo livro, Catecismo da Igreja Católica. E o outro de Didaquê, juntamente com outros livros que a gente já estava comentando sobre questão de estudos. Nesse sentido, eu busquei muito mais livros e conhecimento, além do que eu já tinha como catequista que eu estudava. Busquei estudar muito em sites, em plataformas, fiz outros cursos de consagração, e não me contentei só com o que eu fiz para o primeiro curso, que não foi ruim, não foi pouco nem pequeno, mas para mim foi insuficiente. Quando eu falo não foi pequeno, eu falo não foi pequeno no sentido seguinte, que eu fiz o meu máximo. Foi num período de trabalho, eu estava rezando Rosário da madrugada com o Frei Gilson, ou às vezes com o Instituto Hesed, trabalhando. Então muitas vezes o horário que eu conseguia gravar era pós-Rosário, porque era um momento de silêncio, ou mais tarde, porque eu tenho 2 filhas, e elas começavam às vezes a barulhar, é normal de criança, e em vez de eu brigar com elas, se a gente já está trabalhando na Virtude de São José, né, em vez de brigar com elas, eu preferi fazer dessa forma. Só que é muito cansativo, porque muitas vezes eu gravo uma aula várias vezes, só esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, esse, se eu não me engano, é o 5º ou 6º vídeo. Lembrando que esse vídeo de introdução não é o primeiro, que o primeiro vídeo de introdução que eu fiz já está na plataforma do YouTube, só que na época eu gravei com o celular virado, de outra forma, o áudio não ficou bom, editei 50 milhões de vezes mesmo assim, da mesma maneira que outros vídeos eu tive problema, alguns eu dormi várias vezes, eu tive que gravar várias vezes, outros que estão lá na plataforma, mesmo eu cochilando ali, no sentido de abrir boca e tudo mais, eu tive que manter, porque senão ia ficar sem um conteúdo pro pessoal. E agora eu estou tendo que regravar tudo de novo. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de introdução. Eu já gravei mais 3 aulas extras que foi necessária para incluir no conteúdo de coisas que o pessoal perguntou no decorrer para mim, que eu não coloquei no conteúdo inicial, nem no que estava às vezes algumas coisas no PDF e outras não estavam no vídeo, ou às vezes no vídeo não estava no PDF, ou às vezes não estava nenhum nem outro. Justamente porque os conteúdos são distintos no sentido seguinte. São muita coisa, é muita coisa para mim poder colocar tanto em PDF como no vídeo também. Senão o vídeo fica gigantesco. O primeiro vídeo aula de introdução foi 18 minutos e pouco. Esse vídeo aqui com certeza vai passar disso. E eu não estou importando mais com essa questão do tempo. Para mim, o importante é passar o conteúdo, deixar com clareza para vocês, de forma que vocês entendam, e a partir daí, acender uma chama ali, uma luz, que ilumine vocês ao caminho de seguir a São José, Nossa Senhora e Jesus para a salvação eterna. Então, não adianta eu fazer com 10 minutos e ficar perguntas. Quando eu fui pesquisar sobre livros, quando eu fiz o primeiro curso de consagração, alguns livros eu não consegui, porque é internacional, não tem traduzido, mesmo sem tradução eu estava tendo a dificuldade. Eu comprei livro, tem um livro aqui que eu consegui comprar, que é em espanhol, mas aí tem um processo de tradução que eu não falo espanhol, e dentro vários outros livros que eu fui comprando. Mas de início ali eu estava usando, se eu não me engano, falando só de São José, eu acho que era 6 livros, fora os devocionários, mas hoje eu tenho aqui sobre São José, acredito que 15 livros, se eu não me engano, fora outros livros que eu fui usando, como o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, de São Luís Maria Grignon Montfort, e tantas outras coisas e estudos que eu fui usando, né, juntamente com o Catecismo e a Bíblia, para fazer esse curso de formação. Às vezes o vídeo aula é maçante, mas hoje tem uma vantagem do vídeo, porque o vídeo você pode deixar o áudio e estar escutando. Mas de qualquer maneira, seja o vídeo ou o áudio, eu recomendo a vocês, primeira coisa, gente, fazer um comprometimento, tirar um tempo realmente para estudar, sabe? Pegar um livrinho ali, pega o material, imprime ele, vai marcando com marca-texto. Eu sempre tenho um marca-texto de uma cor ou de outra para às vezes diferenciar, ou mesmo que seja só amarelo, vai escrevendo, vai rabiscando, pega um caderninho à parte ali. Uma forma que às vezes na escola foi falado muito e a gente não gostava, que é escrever. O escrever é importante, ele nos ajuda no processo de aprendizado. E eu fui perceber isso com o tempo, é fato. Que eu escrevendo, eu vejo, quando eu preparo o material de aula, eu estudo muito, eu aprendo muito com isso. De coisas que talvez no momento ali eu li e eu não percebi, depois eu tenho uma percepção melhor quando eu estou escrevendo ali. O material de vocês, igual eu falei, não é obrigatório comprar livro. Cada um pode comprar um livro ou outro, né? O livro que eu recomendei para a primeira turma e recomendei para a segunda turma e para as demais é esse aqui, esse Devocionário a São José, que é um livro que vai falar sobre São José, juntamente com várias orações que tem, inclusive ladainha, escapulário de São José e tantas outras coisas. Mas, de qualquer maneira, no material vai ter muito conteúdo. Só que tem que estudar, tem que estudar.
tem que se comprometer. E oração, não é estudo. Nós somos católicos cristãos, então o nosso estudo não é só estudar para estudar, é oração. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, aqueles papéis que estão ali são orações. Uma de São José, que eu vou falar de quando é ela, oração lindíssima. A outra é essa de São Tomás de Aquino. E embaixo estão os mandamentos de Deus, porque às vezes a gente não esquece o mandamento, esquece a ordem e tudo mais, então, para não ter esse problema, eu sempre tenho ali. Não, é uma vergonha para a gente católico não saber os mandamentos, né? Mas saber a ordem pode até relevar, mas não saber os mandamentos. Então, para mim, não ter essa desculpa. Imagina eu, como catequista, não saber os mandamentos. É uma vergonha. Então, falei assim, não vou deixar isso acontecer. Se um dia eu esquecer, tá lá colado lá. Juntamente, tá vendo o crucifixo? Tem ali Nossa Senhora Guadalupe, Nossa Senhora de São José, outro quadro de São José aqui. Então, é o local que eu trabalho, a área de trabalho minha. Então, eu inicio sempre com oração. E quando eu vou fazer fora, eu não tenho como levar tudo isso, mas assim, que eu posso estar com o meu escapulário, o meu crucifixo, o meu texto aqui de braço, né? E quando eu tenho que tirar tudo, tá no meu coração, eu não deixo de fazer minha oração no nome do Pai iniciando. Então, nós temos que ter esse comprometimento realmente com relação ao curso, para depois, a partir daí, nós entendermos o que é um ato de consagração. Porque mesmo que a gente fale aqui muita coisa, se não houver esse comprometimento, não resolve de nada, certo? Entrando na questão do ato de consagração, então o Papa Francisco, ele em 2021, né, ele escreveu o documento Patris Corde, que ele trabalha, né, fala sobre a questão de São José como pai paterno, né, um pai de acolhimento, de amor a Jesus, seu filho adotivo. E dentro disso, nós vamos trabalhar aí o ato de consagração, essas virtudes de São José. E cada aula vai ser uma virtude. Então, o primeiro livro é esse livro aqui, ó, Consagração a São José. 7 dias, só que aqui a gente fala 7 dias, mas nós vamos trabalhar mais dias, porque o conteúdo foi necessário. Então, hoje nós temos 10 aulas em vídeo e presencial eu coloquei 11 aulas, né, mas no final acaba sendo 10 ali, que um é só o final de instrução. Mas, de qualquer maneira, seriam no mínimo 10 aulas. Em média, aí, cada vídeo aqui vai ser de 1 hora, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas geralmente a média é de 1 hora no máximo, falando sobre São José, dos escritos, dos estudos e dos santos que falam sobre São José. Juntamente, além do devocionário azul, nós vamos trabalhar esse devocionário aqui, ó, da minha biblioteca católica. Tem outro livrinho aqui de orações devocionais, São José também, que é muito bom, inclusive esse aqui eu uso para ir na missa, juntamente com esse livro aqui de São Tomás de Aquino, que é para fazer orações durante a missa, antes da missa e depois da missa. Lembrando, claro, eu não deixo de forma alguma o rito, viu, gente? Não confunda. O rito da Santa Missa, eu sigo à risca. Só que, vamos dizer, tem um momento do perdão. Eu sigo as orações, o Kyrie eleison e tudo mais, mas tem um momento ali que eu não tenho palavras mais, então às vezes eu pego o livro. Da mesma maneira, na hora de receber Jesus, antes de receber Jesus, eu faço oração para receber Jesus de forma melhor. Depois que eu recebo Jesus, ação de graça, etc e tal. Beleza. Seguindo, juntamente, nós vamos trabalhar esse livro aqui, ó, Práticas Devocionais de São José. O escritor se chama José João da Canção Nova. Eu vou falar desse livro aqui, ó, Cartas do Além, inclusive eu vou falar daqui a pouco um pouquinho dele aqui. Como nós vamos falar sobre igreja, religião, São José, Jesus Eucarístico, nós vamos trabalhar sobre liturgia. Então eu estudei muito, inclusive o Novo Missal, para falar, não só para o curso, mas porque eu já estudava, porque eu gosto de liturgia, eu amo a Eucaristia, questão de servir como acólito, eu gosto de servir o altar. Então eu acho bonito, lindo a nossa igreja, o zelo que ela tem. Então eu comprei a instrução geral juntamente com o Missal, que eu estou ali estudando cada dia mais sobre as orientações do Missal e do lecionário, e nós vamos citar algumas coisas aqui. Então, para não tratar no achismo, né, vamos tratar dentro do que a Santa Igreja manda. Tem esse livro aqui, ó, que ele é excelente para mim, assim, dos livros mais completos. Claro que cada um dos outros livros que eu comprei tem alguma coisa a mais para incluir, mas um dos mais completos é esse aqui, ó, de consagração a São José. Glórias do Nosso Pai Espiritual, do Frei Donald Calloway, é um padre americano. Tem um livrinho que chama-se Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, padre Thomas Kempis, que há séculos é usado como leitura, né, de padres, de cardeais, de bispos, papas, de pessoas para o mundo inteiro. E nesse processo eu descobri que também nós temos
a imitação à bem-aventurada Virgem Maria, e depois pesquisando sobre São José, descobri também imitação a São José. Lembrando que esses dois aqui é do padre Donald Keller é o outro, né? Thomas Kempis, desculpa, perdão. O cônego Thomas Kempis. Esse aqui não fala-se o autor. Inclusive, quando eu comecei a vivenciar o apostolado a São José, eu falava com minha esposa que uma vontade que eu tava era de escrever, como tinha imitação a Nossa Senhora e a Jesus, eu falei, eu vou escrever uma imitação a São José, mas alguém pensou igual a mim e saiu na frente. Mas o importante é que já foi escrito o livro, né? Maravilhoso aí a São José. Mas de qualquer maneira, São José vai ser meu tema o trabalho, né, de conclusão de curso. Eu não falei lá no início fazendo curso de teologia. Na verdade, eu fiz um ano do curso de teologia para leigos. Parei por questão de estudo, que eu estava fazendo curso técnico, conservatório e tudo mais, aí estava muito difícil. Mas eu retornei, inclusive do início, né? Não considerei um ano que eu fiz lá, comecei do início novamente, para poder não perder nada, juntamente com outros cursos que eu fiz, de faculdade, outras coisas, né? Mas cada coisa é para agregar mais no conhecimento, inclusive para serviço da igreja. Tem esse livro aqui, ó, que ele é muito citado por vários estudiosos, inclusive na época que ele escreveu esse livro, ele era padre, hoje ele se tornou monsenhor, e ele usou muita coisa de uns livros internacionais que eu queria comprar, só que a dificuldade que eu falei com vocês lá no início, de tradução, de achar os livros, que é do Monsenhor Ascânio Brandão, Glórias e Poder de São José. É um livro muito bom também. É um livro dos livros mais citados aí nos cursos de consagração. Tem esse livro aqui, ó, 7 Meditações sobre São José, do Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. Vou falar hoje um pouco aqui sobre esse livro aqui, ó, sobre a questão de São José, né? Usando as moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. Inclusive é uma santa devotíssima a São José. E nos cursos vocês vão ver, nós vamos falar muito sobre a devoção dela a São José, inclusive de milagres que foram dados de Deus por intermédio de São José. Vamos usar esse livro aqui, ó, Jesus Sacramentado, o Nosso Deus Amado, do padre Roberto Lettieri. O padre Roberto é o fundador da Toca de Assis. Hoje ele não está à frente da Toca mais, mas de qualquer forma é o fundador da Toca de Assis, escreveu esse livro. E era um cara apaixonado por Jesus Eucaristia. Não é, né? Ele está vivo ainda. Da mesma maneira, nós temos livro do Ricardo Sá, professor Felipe Aquino da Canção Nova. Temos um livro do fundador dos Arautos do Evangelho, Monsenhor João Clá, que é um livro muito bom também, excelentíssimo. O Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon Montfort. Tem um livro sobre o Rosário, do meu tio, Diácono Osmando. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, mas por que você vai falar de tratado? Vocês vão entender no decorrer do curso. Claro que o foco nosso é São José, mas São José ele não desvincula de Jesus e de Nossa Senhora. Então, nós temos que ter isso na cabeça. É a Sagrada Família de Nazaré. Então, não tem como a gente desvincular 100%. É igual eu e minha esposa, quando eu chego num lugar que ela não está, todo mundo já pergunta, cadê sua esposa? Da mesma forma ela, da mesma forma nossas filhas. Então, é algo natural. E aí, meus irmãos e irmãs, tem vários outros livros. Então, assim, vamos trabalhando aí, beleza? Nesse contexto, eu vou falar aqui de um santo que, inclusive, ele escreveu o ato de consagração. E esse ato de consagração, ele é bonito, porque esse santo ele é muito devoto de São José. E o interessante é que esse santo que escreveu o ato de consagração, porque o ato de consagração a Nossa Senhora é tirado do Tratado da Verdadeira Devoção que São Luís escreveu. E esse ato aqui, quem escreveu ele, chama-se São Pedro Julião Eymar. Então, o ato de consagração, fala assim, ó, ato de consagração, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, pelas mãos do glorioso patriarca, patrono da igreja, São José. A minha filha entrou aqui agora e não tem jeito, não. A menina tinha saído, voltou, ela voltou para dar um oi para mim, já fechou a porta ali. Não tem jeito, não. Então, uma hora ou outra pode ser que elas apareçam aqui, viu? Então, vamos seguindo.
Então vocês veem que o ato de consagração, da mesma forma que a Nossa Senhora, é um ato de consagração a Jesus através de São José, da mesma forma o outro a Nossa Senhora, de Jesus através de Nossa Senhora. São Pedro, ele foi um santo do século XIX, que ele se tornou sacerdote, ele entrou para a ordem dos maristas, só que ele sentia um anseio de algo a mais na sua vida. E aí ele saiu e fundou uma ordem, a congregação do Santíssimo Sacramento, que é Jesus Eucarístico. Então ele foi um dos santos assim que considera-se que mais amou Jesus na Eucaristia de todos os tempos. Claro que tem vários santos que amaram, viu, gente? Mas assim, foi um dos, não estou falando que foi o mais, mas assim, ele tinha um amor muito grande a Jesus Eucarístico, e com isso, ele pegou o exemplo de São José, porque quem mais conviveu com Jesus, que viveu com a própria Eucaristia, com o próprio Salvador, mais do que São José e Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora e São José viveu concretamente a Eucaristia, a Santa Missa diariamente. Então ele pede, né, justamente que Jesus dê essa graça dele ser como São José e Nossa Senhora, para que ele possa alcançar cada dia mais a graça, né, de estar com Jesus, de ter o salvação. Então a igreja entendeu que ele virou santo justamente por essa devoção lindíssima ao Santíssimo Sacramento de Jesus Eucarístico. Então esse pergaminho, inclusive, no dia ele vai ser dado, viu? Eu não vou cobrar nada, eu vou levar impresso para cada um. É o termo que nós vamos ler lá do ato de consagração e vamos assinar colocando nossos nomes, fazendo o compromisso, é o que eu falava com vocês antes, do comprometimento. E lembrando que a oração do ato de consagração que nós fazemos no final do curso é uma oração, vamos dizer assim, mais simples, mas que é feita diariamente, inclusive aqui em casa. Nós passamos a fazer ela sempre ao final do texto diário, né? E eu faço ela ao final do rosário também, que eu passei a colocar, rezar diariamente. Lembrando, gente, que vou falar um pouco aqui algumas coisas sobre mim, não porque eu quero me mostrar, é só para a gente entender justamente esse comprometimento. Eu sempre fui católico, nasci na igreja católica, comecei a rezar o texto com 3 anos de idade. Minha avó me levou para a Legião de Maria. Então meu pai me deu ensino desde criança da vida cristã católica. E a família minha toda sempre foi, no geral, pessoas participantes. Então meu avô, ele era um cara de uma fé paterno, né, de oração muito grande, seu Juca, que é meu padrinho de batismo. Eu fui batizado no mês de dezembro. Então meu avô, ele tinha um amor muito grande com relação a Jesus, assim. Então, mesmo que do jeito sério dele, né, vamos dizer assim, mais rústico, rude, ele era tranquilo, ele era um homem do cotidiano igual São José. Pitava seu cigarrinho ali, né, palheiro, tomava sua pinguinha, comia sua farinha, mas nunca deixou de trabalhar, não deixou de honrar seus compromissos, tratava todo mundo com respeito, e era sério, não era de muita conversa, mas assim, tratava a gente com amor, você via que ele tinha esse amor. E nunca se negou a rezar por ninguém, porque ele era um benzedor, né? Da mesma forma, minha avó paterna também, esposa dele, mas não era aquela benzeção de macumba, nem de outras coisas. Não estou criticando aqui outras religiões, que aí é problema de cada um, que segue do jeito que quiser. Da mesma forma que eu já ressalto, né, que esse curso de consagração, da mesma forma que vídeos que eu faço no YouTube, ou no Instagram, outras coisas, eu não estou entrando no mérito para criticar protestante, isso aqui. Eu estou querendo defender a nossa fé católica, mas principalmente para trazer os católicos para dentro da igreja e a gente vivenciar mais isso. Então esse curso é justamente para isso, para nós conhecermos mais o santo e vivenciarmos melhor a nossa fé. Por isso que eu entrei na questão da liturgia, que outras coisas, que eu aproveito sempre também dentro do tema que eu posso catequizar, eu também estou catequizando. Beleza. Então, minha avó, inclusive, ela ensinou os filhos, meu avô ensinou os filhos a parte de benzer. Minha avó ensinou, e eu faço benzer, quebrante essas coisas, sabe o que é a benzeção? Oração. É uma oração que a gente pede a intercessão de Jesus, pede a graça de Jesus pela intercessão de Nossa Senhora Medianeira das Graças, Nossa Senhora do Desterro, falamos o nome da pessoa, rezamos Pai Nosso, Ave Maria, é isso. Não é nada daquela coisa de, sabe? E aí entra naquilo que eu falei lá, da gente respeitar a fé das pessoas, e aí eu tô contando um pouco aqui sobre mim justamente por isso, porque cada um tem sua vivência, cada um tem sua história, cada um tem sua família. E dentro disso, meu pai e minha mãe me deu exemplos. Minha mãe
ela me levava já com 4, 5 anos, eu já ia em grupo de oração com ela. Minha mãe, inclusive, teve a cura por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, de um problema no ouvido que ela tinha. Da mesma forma, meu pai, inclusive, ele pagou promessa na Aparecida. Meu pai, ele reza o terço diariamente, todo dia, 5 horas da manhã. Então, ele pode acordar 4 horas da manhã, deu 5 horas, ele pode dormir 4 horas da manhã, ele acorda 5 horas e está rezando o terço. Então, ele não deixou de ter esse compromisso. E sempre cobrou que nós estivéssemos na igreja. Se depois um ou outro da família desvia ou não segue, eu tenho isso para a cabeça minha. Não é culpa, às vezes, dos pais, né? Felizmente, o pai fica triste, mas não é culpa dele. Felizmente, o filho ele vai seguir o caminho, mas você tem que dar uma boa base para tal. E nesse sentido, meu pai e minha mãe me deu essa base, porque eles tiveram também. Então, minha avó paterna, ela era uma mulher de legião, de décadas de legião. Rosário, de texto diário, rosava não sei quantos textos por dia. Minha avó teve uma vez que o Papa pediu né, todo mundo para rezar pela Rússia, inclusive sobre as aparições de Fátima, etc. E ela começou a rezar, isso desde a década de 60, ou seja, ela rezou quase 60 anos pela Rússia, nem sabia o que era a Rússia. Um dia ela conversando com meu primo, sabia nem o que era. Então, da mesma maneira, pro lado de minha mãe, ela sempre cobrou da gente. Inclusive, um dos sonhos de minha mãe era que eu me tornasse padre, né? E pensei, rezei muito tempo, fiz, né, acompanhamento vocacional com um padre que era diretor espiritual meu. Eu vi que não era aquilo, mas sempre tive uma paixão grandiosa com o altar, de estar com Jesus Eucarístico. Inclusive, o pessoal me pergunta assim, mas você não pretende virar diácono? Eu falo com as pessoas, aí é o chamado de Deus, porque o diaconato você pode chegar da mesma forma que o seminarista fala, eu quero ser. Né? Só que a comunidade ela tem que abraçar, apesar que hoje a gente vê muitas vezes escolhida as pessoas, mas da mesma maneira que o seminarista ele pode ir para o seminário, o diácono ele também pode pedir para ser. Agora, se vai ser ou não, porque depende do pároco ali assinar a carta de indicação, da mesma forma a comunidade concordar com isso. E aí, se você tem perfil ou não, apesar que é igual o padre aqui da paróquia falou, né, Frei Valdo, um dia a gente conversando, ele fala, não, meu filho, quem é que está preparado? Quem é que é digno de servir a Deus, né? Aí nós estamos falando de um padre de 70 anos, né, com acho que 40, 50 anos de ordenação, uma coisa assim. Então, a vida inteira serviu a Deus e sabedoria ele tem para tal. Então, o frei aqui, né, o padre Valdomiro, né, que é o nosso pároco, inclusive ele que deu a abertura para esse curso de consagração. Tem que agradecer muito a ele, porque em outras paróquias, em outros lugares, aí existe o curso, mas geralmente é só um curso online, às vezes não tem a parte presencial, mesmo tendo, não tem o ato de consagração, a celebração. Então, na primeira turma, nós tivemos em setembro a celebração eucarística, né? E aí dentro da celebração nós fizemos o ato de consagração. Da mesma maneira que a segunda turma presencial e a turma online, a EAD também vai ter esse ato, e próximo que virão da mesma maneira, né? Vai ter o ato celebrativo, inclusive o rito do ato celebrativo foi eu que escrevi, aí eu vou, na última aula, na 10ª aula eu falo sobre o rito, melhor como é que vai funcionar, explicando cada coisa. E aí, voltando na questão da família, então minha mãe ela teve uma base, minha avó ela foi muito tempo sacristã, né, zeladora da igreja dos Santos Reis. Inclusive ela batizou muita criança, foi madrinha de casamento de muita gente, porque ela ajudava muitas pessoas, inclusive noivas que ela chegou a fazer vestido, porque ela costurava muito bem para poder ajudar as pessoas. Né? Infelizmente, muitas vezes no decorrer as pessoas não lembram e deixam de lado isso. Inclusive é um exemplo de São José, que ele foi esquecido, né, por tudo que ele fez. E eu falo isso porque meu avô, padrinho, às vezes o pessoal esquece disso, meu avô materno era um vicentino fervorosíssimo, então eu tive uma base, né, para me tornar vicentino, eu tive uma base para me tornar legionário. Hoje eu estou afastado dos vicentinos, mas o lado da caridade eu continuo fazendo. Né? Claro que a gente não fala isso, as pessoas às vezes não sabem, mas sempre que a gente pode ajudar alguém, a gente continua ajudando, seja espiritualmente ou financeiramente dentro do que a gente pode. Na parte da Legião de Maria, né, a questão de rezar o rosário, quando eu posso estar visitando o enfermo, também eu faço a visita da mesma maneira, seja da família ou não. Então a gente mantém esse padrão aí. Meus avós, eles morreram, né, tanto paterno como materno. Minha avó paterna morreu, Dona Teresa, e hoje só tem minha avó materna, né, Dona Rosa, que é minha madrinha, que é uma mulher de fé. Hoje ela vai pouco na igreja por alguns problemas de saúde, mas em contrapartida ela não deixa de assistir missa diariamente, nem rezar o terço. É uma mulher de muita oração e que ensinou os filhos, cobrava dos meninos aí na missa. Ela às vezes fala que era os pintinhos dela, né, era galinha com os pintinhos,
saía, né? Porque depois que ela separou do meu avô, então ela levava os meninos para a missa. Então, compromisso, final de semana, era ir na missa. Então, eu tenho uma base para me seguir. E nisso, nesse contexto, mesmo com os erros, acertos que eu tive no decorrer da vida, é assim que a gente vai construindo a nossa história. E o currículo nosso, inclusive eu falo isso no texto em PDF que eu estou mandando para vocês, porque muitas vezes, para nós conseguirmos um trabalho aqui fora no mundo, nós dependemos, necessitamos de termos alguém para nos indicar. Você pode ter o melhor currículo do mundo, 1 milhão de cursos, mas se não tiver uma indicação, às vezes você não consegue. Ou você consegue uma vaga que talvez não é tão boa dentro daquilo que você queria. Ou às vezes você não consegue de forma alguma. Da mesma maneira, para nós chegarmos à salvação, nós dependemos de alguém que nos indique o caminho. Nós dependemos de alguém que sinalize. Por isso que o Senhor deixou os apóstolos. E por isso que nós temos o exemplo de Nossa Senhora e São José, que é para nos indicar o caminho para que nós possamos chegar até a salvação. E, inclusive, só uma curiosidade, São José, ele teve, inclusive, nas aparições de Fátima, viu? E nós vamos falar nas outras aulas, vou deixar essa pulguinha atrás da orelha para vocês aí. Justamente para nós entendermos que o Senhor usa daquilo que Ele quer na hora que Ele quer, e dentro da necessidade de cada tempo. Então, nesse tempo agora, a necessidade é termos Nossa Senhora, a Sagrada Família, e São José tem aparecido muito mais, inclusive na conversão de muitos irmãos católicos, ou de irmãos protestantes, que retornaram para a Santa Igreja, né? Então, tendo São José como exemplo, inclusive de fazer novena, de fazer orações pedindo a Ele alcançar graças. E outra curiosidade, né, que está no material, essa oração aqui, ó, ela é feita, foi descoberta, fala-se que ela é feita provavelmente desde o ano 50, ou seja, 17 anos depois que Jesus morreu, já fazia essa oração pedindo a intercessão de São José. E fala-se que depois de 9 dias que era feita a oração, alcançava-se a graça. Então, meu irmão e irmã, você pode estudar, você pode ter o melhor currículo do mundo, você pode ser o melhor cristão do mundo. Se você fizer tudo certo, você vai obter o prêmio da salvação. Mas uma coisa errada que você fizer, dependendo da gravidade, você pode perder tudo. E o exemplo da família, dos pais, é muito grande. Esse livro aqui, ó, que eu falei, Cartas do Além, é um livro de 30 páginas que é o seguinte, tinha 2 mulheres, uma ela se tornou freira e a outra ela casou e foi seguir a vida dela. Desde nova elas seguiam junto, e essa irmã que se tornou freira, ela rezava muito, ia na missa, era frequente, era uma católica fervorosa, rezava o texto. E ela pedia sempre que a amiga fosse. Levou a amiga para grupos de mulheres, sabe, de moças virtuosas e tudo mais, só que ela preferiu, com o tempo se casou e desviou do caminho. Começou a adorar mais o marido dela do que a Jesus e a igreja. E o Senhor tentou de todas as formas converter ela, trazer, mas não conseguiu. E um dos problemas que eu vejo nisso aqui foi porque ela fala que a mãe dela não ia, não dava exemplo, não ia muito para a igreja. O pai dela batia demais na mãe dela, não dava exemplo, batia, e ainda falava que era bobagem, tá? Então ela teve um mau exemplo dentro de casa. E nisso se refletiu na vida dela futura, porque aí no decorrer ela não foi de forma alguma, acabou num acidente que ela teve de carro com o marido dela, ela morreu, e ela foi para o inferno, foi julgada e foi para o inferno. E essa carta ela escreve para a irmã, que é um sonho que a irmã teve, que porque essa outra amiga, ela virou depois a católica fervorosa, ela se tornou irmã, né, entrou para uma congregação, e essa irmã, nesse Carmelo que ela estava, um dia ela dormindo, ela sentiu, sonhou, né, com essa mulher, contando essa história para ela, e quando ela acordou, ela escreveu tudo. Aí, quando ela morreu, o pessoal do convento descobriu essas cartas lá. E aí algo assim que não podemos dizer que tem uma veracidade extrema, porque a igreja não fala nem que é mentira nem que é verdade. Inclusive, a igreja autorizou, né? Esse livro aqui ele foi traduzido com nota e correção de um padre, doutor em teologia, da Alemanha. Então, a irmã, ela relata aqui o seguinte para a irmã, que ela está no inferno, que é um lugar de choro, de sofrimento, sem alegria, sem nada, que ela odeia todo mundo e quer odiar todo mundo, que ela só está fazendo aquilo lá porque foi ordem do Criador, que no dia do julgamento ela não conheceu, não viu o Criador nem quis saber dela, ela já foi logo direto ao inferno, que no inferno ela só tem ódio, e que ela não consegue ter felicidade. E uma coisa interessante que ela fala, né, que se ela tivesse rezado, buscado mais, as oportunidades que o Senhor deu, ela talvez teria salvo. Inclusive, antes da viagem, ela foi chamada para ir na missa e ela não foi.
Inclusive aqui fala também, né, da intercessão de Nossa Senhora, que ela fala que ela não consegue nem pronunciar o nome de Nossa Senhora lá, porque o demônio tem um ódio de Nossa Senhora muito grande. Mas por que é o ódio do demônio de Nossa Senhora? Porque Jesus é Jesus, ele tem autoridade por ser da Trindade Santa. Mas Nossa Senhora é humana, como nós. Claro que tem sua grandiosidade, né? Nós, que eu falo assim, carnalmente, né? Mas Nossa Senhora tem uma grandiosidade muito grande. Mas ela é humana. Por ela ser humana e ela ter essa autoridade que Deus deu a ela e dá a ela, o demônio se revolta com a situação dessa, né? E aí, e aí ela fala que ela não consegue nem pronunciar o nome de Nossa Senhora lá. Então, assim, a gente vê que nossa vida ela é pautada, voltada para amar a Deus. Deus não precisa do nosso amor, mas Ele quer o nosso amor. E então, nós não sabemos o dia do retorno, o dia que vai acontecer as coisas. O que nós temos que fazer? Manter-se em oração, comunhão, confissão e tudo mais, justamente para que nós possamos chegar a ter o prêmio da salvação eterna. Então você pode ter o melhor currículo, se não tiver quem te indica ou quem leve você até Jesus, infelizmente, meu irmão, talvez você vai se perder. E por isso que nós temos que buscar as virtudes. Então Santa Teresa, ela escreve, né, os castelos, as moradas do castelo interior. Nossa Senhora, ela já está acima dessas virtudes aqui do castelo. E eu acredito que São José também. Porque São José ele tem uma virtude muito grande, porque foi dada por Deus e por Deus ter escolhido a ele. E a sétima morada seria essa proximidade com o Senhor, com o Salvador. Se Jesus falou com um ladrão, São Dimas, com Dimas, o ladrão, que ele estaria à direita dele, que estaria com ele no céu, que Jesus estaria ali ao lado do Pai e que Dimas estaria lá, imagina São José, que foi o pai dele terreno, que cuidou dele, criou. Como que Jesus não daria importância para um homem desse? Então, José ele vai estar acima dessa virtude aqui. E alguns doutores especialistas falam, né, que a sétima morada seria basicamente como se nós já estivéssemos no purgatório. Só que aí São José ele teve uma virtude muito maior dessa, porque ele não passou pelo purgatório, ele já foi direto para o céu porque foi vontade de Deus. Isso é fato, eu não discuto isso. Né? E aí tem algumas coisas que são dogma de fé e outras não são. Aí é um ponto de vista meu, um sentimento meu. Tem coisas que a igreja já determina, inclusive a determinação como patrono da igreja, justamente por essa grandiosidade de São José. Você vê que nós temos hoje na Santa Missa, a Santa Missa é Jesus Cristo e a Trindade, em primeiro lugar, acabou. Depois disso, dá-se uma importância na Eucaristia a Nossa Senhora e depois seguido São José. Justamente por quê? Porque são os dois principais que Deus chamou para conduzir a salvação do mundo. Quando eu falo conduzir, é conduzir Jesus, porque Jesus é a salvação nossa. Então, se São José ele teve essa grandiosidade, a igreja entende essa grandiosidade dele. Então, ao colocá-lo como patrono da igreja, foi justamente por isso, por entender essa grandiosidade. Então, ele estaria na morada muito mais acima, no oitava morava, nona, décima, sei lá. Mas, de qualquer forma, ele tem uma grandiosidade. Então, nós percebemos nesse pouco aqui que eu falo que o ato de consagração, né, é justamente, nós seguimos a tradição da igreja que está no catecismo, né, está lá no cânon 5º, 4º do catecismo. E aí, dentro disso, nós vamos seguir o processo, né, de devoção, veneração e adoração. O processo de devoção é aquilo, a afeição que nós vamos ter a alguma coisa. E quando nós colocamos isso para a igreja, São Tomás de Aquino fala, né, que é a vontade pronta de entregar tudo o que pertence a serviço de Deus. Então São José, ele não pensou, ele só foi. Da mesma maneira que quando nós veneramos a Virgem Maria e a São José, nós também estamos entregando a nossa vida inteiramente para serviço de Deus. E aí a parte de adoração que vai vir exclusivamente a Deus e a Santíssima Trindade acabou, né? Lá em Sabedoria 7,30 fala, né, que pois a malícia não vence a sabedoria. Então a maior sabedoria é nós entendermos que Deus é o Criador, que Jesus, Filho, é o Deus também o Salvador, e o Espírito Santo é a arma de Deus, que é o próprio Deus que vem, né, para nos transformar, nos guiar, nos moldar. A igreja vai usar um termo chamado latria e outros para os santos, São José e Nossa Senhora, que isso vai estar lá no conteúdo, mas também vai estar em outro vídeo, né? E da mesma maneira, a gente fala sobre questão de objetos, né? Questão de consagração, objetos, ofertas, o trabalho e pessoas. Tudo isso é voltado
para Deus. Então, o ato de consagração é justamente isso. Tudo que nós fizermos, seja o trabalho, seja o estudo, nós façamos da melhor forma possível para honrar a Deus. E aí nós seguimos a virtude do santo para que nesse processo nós possamos alcançar essa grandiosidade da santidade. Inclusive, quando nós falamos do catecismo, né, o termo catecismo vem do latim que significa catequismos, que seria a tradução, a forma orante, né, de passar a palavra, ou melhor, de forma, instrução de forma de voz viva, né, a viva voz, falada diretamente. Então, muitos santos e muitas coisas na igreja e no decorrer da história não foi escrito, igual o próprio Jesus escreveu a Bíblia, mas os ensinamentos que ele deixou foi essa voz orante que passou para os apóstolos, que assim subsequente, e temos os escritos que nós temos hoje. Então, o exemplo que nós vamos ter de São José vem dos santos da própria Bíblia e de outras coisas, da mesma forma que Nossa Senhora, o próprio Jesus e outros santos também. Então, o curso nosso é pautado justamente nesse sentido, né? Para que nós vivamos em Cristo e Cristo viva a gente, né? São Pedro Julião, ele fala, né? Para mim, viver é Cristo e Cristo sacramentado. Então, nós queremos viver Cristo sacramentado, o exemplo dos santos vai nos remeter a isso, nos trazer a isso. Então, nós vamos ter um termo, né, que vem do hebraico, que chama-se narizeu. Narizeu é aquela pessoa que é consagrada, separada para servir a Deus, né? Do Torá lá vem falando justamente isso, aquela pessoa que é designada para servir a Deus. Então São José foi isso, e para que nós nos tornemos esse narizeu, nós temos que seguir o exemplo de São José, as virtudes de São José, e a partir daí fazer com que ele nos eleve a Cristo realmente, para que ele nos caminhe a Jesus Cristo todos os dias, no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas ações. Sabe, pegando o exemplo de São José, a gente começa a reclamar menos, né, questionar menos. Às vezes a gente pede ao Senhor um trabalho, mas a gente reclama demais, o trabalho tá ruim, tá isso, tá aquilo. Mas você não pediu um trabalho fácil, você pediu para trabalhar. Você não pediu. Deus não falou que seria fácil, ele falou que tá te dando um trabalho. Então é justamente nesse sentido, né? A vida nossa, ela tem que ser pautada justamente por isso. São José passou apertos, dificuldades, vocês vão ver no conteúdo aí quantos quilômetros que São José e Nossa Senhora andou para poder salvar Jesus, para poder estar no Egito, para estar nas outras terras, para levar no templo de Jerusalém. Sabe, não foi uma vida fácil, não. Inclusive, o processo de Jesus e Nossa Senhora, né, cuidando de Jesus, as perseguições, não foi fácil. Então, nesse sentido, nós vamos ver que não foi fácil, se para eles que foram escolhidos por Deus para carregar o Salvador não foi fácil, imagina para a gente, que não somos. Mas nós somos escolhidos prediletos do Senhor, porque Ele nos escolheu para estar vivo, para estar aqui no mundo. Mas a nossa vida ela tem que ter um sentido, ela não pode ser só um objeto, uma coisa qualquer, da forma que a gente vai seguir de qualquer jeito, de qualquer forma, sabe? Vivendo uma putaria, vamos dizer assim, de uma forma chula, de uma forma incrédula, de uma forma sem fé, de uma forma que não segue a palavra. Nossa vida ela tem que ser pautada para servir a Deus de forma que nós obtenhamos, né, o prêmio da salvação. Então, vamos, né, clamar a São José, pedir sempre a São José esse fervor, esse amor que ele teve a Jesus e a vontade do Pai, naquele momento ali que ele nem pestanejou, né, ele só foi. Vou ler aqui o pedacinho do Evangelho que fala sobre isso, da escolha de São José ali para Nossa Senhora, que o anjo inclusive aparece para ele em sonho, e vai ver, né, que no texto inclusive fala José como homem justo, que seria falar como um homem bom, né? Ele não julgou Nossa Senhora, mesmo querendo distanciar Nossa Senhora pela situação, ele não julgou Nossa Senhora, ele só né, ficou ali no canto dele, poderia ter tomado outras ações e não tomou, e Deus viu essa grandiosidade nele, e a partir daí escolheu ele para cuidar de Jesus. Então vamos lá. Evangelho de Mateus 1, do 18 ao 25. Vamos lá. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José,
Antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não conheceu até o fim que ela deu à luz um filho, e ele chamou com o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos que quando nós seguimos as virtudes de Nossa Senhora e São José, não importa o currículo seu, o intelecto seu, você pode obter o prêmio da salvação, ou Deus dá a graça da inteligência, mesmo sem ter um estudo formal. Eu tenho um exemplo de Indinha Teresa mesmo, que ela não estudou muito, e ela foi aprendendo, né, conseguindo a leitura da Bíblia na televisão, isso aqui ela foi aprendendo de forma que ela foi aprendendo a ler. A irmã dela, né, tia Inácia, que é minha tia-avó, quando eu falei avó, né, eu tenho sua avó materna e paterna diretamente ligado, né, mas eu tenho minha tia-avó também, que é sangue nosso também, que é tia Inácia. Ela escreveu uma oração lindíssima de Nossa Senhora de Fátima, que é essa aqui, ó. E a prima, no dia que nós fomos lá comemorar o aniversário dela, nos passou, sabe? Então, assim, você vê a oração linda que ela escreveu. Então, muitas vezes nós não precisamos ter um monte de diplomas, nós precisamos ter que nos ajude a crescer, a somar, a estar junto, a nos elevar para a graça da salvação. E os santos nos fazem isso. São José é um desses principais nesse sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos finalizar a aula. Dentro disso, nós vamos ter mais outra aula falando exclusivamente sobre a questão de latria, dulia, de latria, hiperdulia, protodulia e dulia, que entra na questão da devoção aos santos e adoração ao Senhor. Nós vamos ter outro sobre o livro Apócrifos, né, que são aqueles livros que não entraram na Bíblia. Nós vamos ter um vídeo lá falando sobre os sacramentais, que são do texto aqui que eu tenho, da mesma forma que tem sobre a cadeia, se vai usar a cadeia ou se vai usar o cordão São José. Sobre esse cordão aqui também vou falar que é um milagre também que aconteceu. Da mesma maneira, sobre outras coisas nós vamos estar falando nas demais videoaulas, beleza? Peço perdão a vocês e peço a paciência com relação aos vídeos, porque tem alguns vídeos que eu ainda estou no processo de regravação, tentando melhorar o áudio, melhorar tudo para vocês. Inclusive esse vídeo aqui ficou longo, talvez fique aparecendo um processo de repetição de todas as aulas, porque nós temos poucas passagens bíblicas sobre São José, mas nós temos muita coisa que a igreja escreveu falando os santos. Nós vamos trabalhar nesse sentido com a tradição da igreja. Mas é um processo longo. Tem a aula quinta mesmo, que tem um pedaço dela que eu estava lá no Desperta Brasil, em São Paulo. Fui gravar ele no quarto lá do hotel. Tava bem tranquilo, só que aí uma mulher começou a mexer no quarto do lado. Começou um barulho no corredor. E aí eu tentando falar mais baixo para não incomodar ninguém, mas ao mesmo tempo também tentando evitar o ruído dela. Então, assim, foi muito ruim. Beleza, o vídeo ficou excelente. Quando eu postei o vídeo estava passando tudo, rodando tudo beleza. Lá num pedaço do vídeo, lá na frente, ele corta. Corta a imagem e fica só o áudio. Aí o áudio ficou excelente, mas cortou a imagem. Mas então quando chegar lá, se eu não tiver regravado ainda acontecer isso, pode deixar continuar o áudio, viu? Depois a imagem volta. Apesar que também vocês me veem, eu sou feio mesmo, não tem muito problema isso não. O importante é o que eu tô falando, não é nem minha cara feia aqui não. Sou graça de Deus, mas a gente tem que... Brincadeira, né, gente? Vamos lá. Juntamente com isso, o segundo vídeo da primeira aula de introdução, né? Tem a aula de introdução, aula extra de introdução e a primeira aula. A primeira aula do conteúdo, o vídeo ele tá virado como se fosse para o Instagram, então vai estar em pé, então a imagem não tá ruim, mas só que o áudio eu esqueci de usar o microfone, então o áudio não ficou tão bom, porque eu estava gravando de madrugada tentando não falar tão alto para não acordar minha família. Então no processo, no decorrer, a gente vai melhorando. Tem algumas coisas que até de erro de fala, vocês vão perceber, que eu percebi que não é só eu. Eu estava vendo gravações de aula, vídeos do padre Paulo Ricardo, que, claro, conhece 1 milhão de vezes mais do que eu. Quem sou eu, né? Para conhecer igual
o pároco do Brasil, mas você percebe que tem algumas coisas de gíria brasileira, que é uma mania que a gente tem, né isso, né aquilo. Eu mesmo, tem vídeo meu que eu falei né umas 50 milhões de vezes. Eu tô tentando corrigir isso, eu acho que nesse vídeo agora, em outros foi menos, mas tem. É igual, às vezes eu tô num raciocínio ali, tem hora que foge a palavra, fica mas é coisa minha, gente, não é que eu não estudei, não é que eu não tô buscando estudar para dar as aulas, é uma coisa minha, infelizmente. E quando você tá nervoso, agora gravando as aulas, até que eu já tô mais de boa. Mas nos primeiros vídeos foi complicadíssimo. Então, assim, tenham paciência, eu tô tentando fazer uns vídeos melhor. Não é um vídeo profissional, então aqui não, eu tô usando o celular, não é uma câmera profissional igual do estúdio, não tem um estúdio, aqui é dentro da minha casa, sabe? Então, tenham paciência realmente comigo, no sentido, comigo não, das aulas em si. Tentem absorver o que for de bom, e o que for de ruim, deixe de lado e nós vamos tentar corrigir. Né? Se Deus quiser, vai ter vídeos excelentes aí, inclusive vou mudar essa ordem aí, colocar de 1 a 10 as aulas, na introdução. Aula 1 vai ser a parte da latria, aula 2 vai entrar já no conteúdo, né, falando sobre São José, algumas coisas sobre São José. As demais aulas também. Claro que na introdução e nessa aula extra que eu fiz tem falando sobre São José, né, mas eu falo assim das virtudes que às vezes as pessoas ficam curiosas, nós vamos entrar na terceira, quarta aula em diante algumas coisas mais específicas. Mas nunca de tudo nós vamos trabalhar aqui no foco em São José, para vocês conhecerem São José. Amém? Vamos finalizar a aula com a oração de consagração a São José e rezando a Ave Maria, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, da mesma maneira que eu falei das nossas ações, do comprometimento, da postura, até dentro da igreja nós temos que ter postura. Desde a hora que eu entro, a hora que eu saio. São José, ele teve com o sacrário vivo, nós temos o sacrário vivo todo dia na igreja. Então quando eu entro, eu acho engraçado demais, que quando as pessoas entram na igreja, elas fazem o nome do Pai, que é uma reverência, ok. Só que quando eu passo um altar que está sendo consagrado a Jesus, o que eu faço? Eu vou ajoelhar, né, dobrar o joelho direito, ou então eu faço uma vênia profunda, para quem não pode ajoelhar. Mas quando eu entro na igreja, a gente não faz nada. Tem gente que não faz nada. Lembrando que Jesus está lá também na Eucaristia, no sacrário, na capela, não é? Então, cadê o respeito que eu tenho de Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, dobra o joelho direito lá, faz a genuflexão, ou se não faz uma vênia profunda, ou se não faz pelo menos o nome do Pai. Né? Você está entrando na presença do Senhor. Se eu creio que é Jesus que está na Eucaristia, então ele está na Eucaristia também lá na capela, que já é Jesus consagrado, já é o corpo e sangue de Jesus lá. Inclusive tem milagres que falam que Jesus não divide, então vocês vão entender, mas isso é outra catequese. É outra coisa, sobre os milagres eucarísticos, amém? Então a postura, os gestos, né? Eu gosto muito desse gesto aqui, Nossa Senhora, que eu comecei a aprender nos acólitos, hoje até hoje eu uso, que é o gesto de muitas imagens de Nossa Senhora de Santos, né? Que estão em prontidão de oração. Então não fica nem assim, nem um monte de gesto, não. Faz uma postura só, sério, né? Lembrando que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que você fica tão sério na missa? Porque é seriedade. Nós estamos falando que Jesus morreu na cruz, ou vocês acham que a cruz foi uma bobagem? Se não, se achar que é uma bobagem, então nós temos que tirar a cruz do peito e tirar a cruz do altar. Mas se nós cremos que é uma verdade de fé, que é a nossa salvação, nós temos que ter respeito. Se fosse um velório de um parente nosso, nós não teríamos uma seriedade? Então por que Jesus é eucarístico? Agora, claro, eu sei que Jesus ressuscitou, isso é fato, isso é indiscutível, ele trouxe a salvação, mas a cruz está lá, a igreja mantém a cruz, é por isso, para nem o padre nem a assembleia esquecer disso, deixar a vaidade subir, achar que eu vou fazer algo, que eu vou salvar. É o egocentrismo, né? Eu no centro, em vez de ser Jesus, é eu. Eu não faço nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Nós só fazemos alguma coisa e somos alguma coisa se for da vontade do Pai. Não se esqueçam disso. Isso, inclusive, é exemplo de São José. São José fez a vontade do Pai até ele morrer. Porque ele é obediente ao Pai. E nós, quando somos obedientes ao Pai, nós conseguimos o prêmio da salvação eterna. Então vamos lá. Oração final. Consagração São José. Ó glorioso patriarca São José, eis-me aqui prostrado de joelhos ante vossa presença, para pedir vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia. Sobre o vosso amparo ponho meu corpo, minha alma, propriedade, vida e saúde. Aceitai-me como filho vosso, preservai-me de todos os perigos, ataques e laços do inimigo. Assisti-me em todo momento e, sobretudo, na hora da minha morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, só para lembrar de novo, a aula, o curso é um comprometimento pessoal, da mesma forma que a confissão e a comunhão. Então, se você quer assistir o vídeo ou não, se vai ou não, é uma escolha sua. Eu não vou ficar fazendo chamada, não vou ficar vigiando ninguém.
nem em grupo de WhatsApp, nem em YouTube, nada. É um compromisso seu com Deus. Lembre-se disso. Amém? Estivemos sempre estaremos em Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Viva Cristo Rei, salve São José, salve Maria. Paz e bem. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.